Você está tomando o mesmo antidepressivo já há anos, então de repente a medicação parece parar de surtir o efeito. O problema pode atingir as pessoas mesmo quando uma droga funcionou bem por uma ou mais décadas. Sintomas como tristeza persistente e a perda de interesse em atividades favoritas acabam ressurgindo. Identificar a solução certa pode ser difícil, e em grande parte por tentativa e erro. Alguns pacientes podem precisar de uma dose mais alta do mesmo medicamento, enquanto outros podem precisar experimentar um novo medicamento ou uma nova combinação de medicamentos. Pode levar semanas para uma mudança na dosagem ou medicação trazer um certo alívio. Novos efeitos colaterais, como aumento da ansiedade e da insônia, podem surgir. E cada recaída de depressão aumenta a probabilidade de recaídas adicionais. Pessoas que tiveram um episódio de depressão têm 50% de chance de ter um segundo, enquanto aqueles que tiveram dois têm 80% de chances de ter um terceiro. Não há estatística sobre a frequência com que os antidepressivos parecem perder o efeito em pessoas que estavam se saindo bem com eles, mas os psiquiatras dizem que isso acontece com uma certa frequência. Os cientistas não sabem exatamente por que os medicamentos psiquiátricos parecem perder a eficácia para alguns pacientes com o passar do tempo. Algumas evidências de que o tratamento antidepressivo de longo prazo pode reduzir o número de receptores de serotonina no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor, uma substância química que transmite mensagens entre os neurônios, importante para o humor, por exemplo. Os psiquiatras dizem que, em muitos casos, é provável que as drogas ainda são tão eficazes quanto sempre foram, mas novos estresses, outros problemas que a pessoa está passando, como deterioração do sono, acabam causando uma onda de sintomas que a droga ou a dosagem atual não conseguem lidar. Acertar os medicamentos é especialmente importante agora, pois os problemas de saúde mental aumentaram durante esta pandemia. Cerca de 23% dos adultos relatam sintomas de um transtorno depressivo e 28% relatam sintomas de um transtorno de ansiedade, de acordo com uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenções de Doenças realizadas de dezembro do ano passado a janeiro deste ano. Mais pessoas estão tomando medicamentos antidepressivos. O número de prescrições para os antidepressivos mais comuns aumentou para 224 milhões em 2021, ante 216 milhões em 2019. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes, o problema é o aumento do estresse. Muitas pessoas divorciaram, conseguiram um novo emprego, perderam o emprego, mandaram o filho para a faculdade e isso acaba se tornando demais para o remédio competir. O problema para algumas pessoas é que elas também não foram diligentes em tomar os seus medicamentos antidepressivos, o que pode aumentar o risco de recaída. Pessoas que têm sintomas persistentes de depressão durante o tratamento, como por exemplo problemas contínuos de sono, também são mais propensas a sofrer uma recaída, o que pode parecer uma falha dos seus medicamentos antidepressivos. A questão é que os pacientes geralmente não recebem uma dose alta o suficiente de sua medicação inicialmente. Os psiquiatras dizem que isso pode acontecer quando os médicos de primeiros cuidados não se sentem à vontade para aumentar a dose já no começo, ou os próprios pacientes acabam recusando uma dose muito alta. Álcool e droga também podem desestabilizar o humor e causar sintomas, assim como uma mudança no horário do sono. Outros medicamentos podem interferir na eficácia dos antidepressivos. E às vezes, o que um paciente pensa que a medicação falhou é na verdade um efeito colateral que pode ocorrer com o uso de antidepressivos a longo prazo, o entorpecimento emocional ou a apatia. Então, o que fazer? Bom, para os médicos, a medida mais fácil é aumentar a dose do medicamento que o paciente já está tomando no momento. Se aumentar a dose do medicamento atual de algum paciente não funcionar, alguns médicos frequentemente adicionam um segundo medicamento aos populares antidepressivos e inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Os ISRS afetam a ação do neurotransmissor serotonina. A adição do medicamento Wellbutrin, por exemplo, que também atua no neurotransmissor dopamina, pode aumentar o efeito do ISRS. A dopamina está envolvida na motivação e recompensa.
A terapia da conversa, que nós falaremos inclusive sobre ela em outro programa, em combinação com a medicação, também pode ser muito útil. Alguns psiquiatras preferem mudar os pacientes para uma classe diferente de medicamentos. A troca mais comum é entre um SSRI e um inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina, ou SNRI. Os SNRIs afetam a ação da serotonina e da norepinefrina química, que está envolvida no estado de alerta e também na excitação. Mas fique atento, pois existem armadilhas potenciais à mudança. Além de possibilidades de novos efeitos colaterais, as pessoas podem apresentar sintomas de abstinência da medicação atual. Pode levar várias semanas até que os pacientes sintam os efeitos benéficos dos novos medicamentos. O maior perigo é que o paciente não responda à nova medicação e que a droga antiga estava realmente ajudando mais do que o percebido. Os pacientes devem trabalhar em estreita colaboração com seus médicos e monitorar seus sintomas para continuar fazendo ajustes em seu tratamento até que eles melhorem.